Então, eu decidi hoje... Hoje é que dia? 18 do 6 de 2025. Vou apontar aqui. 18 de 6 de 2025. Eu decidi hoje fazer esse vídeo porque, como a maioria das pessoas falam muito comigo e esperam que eu faça isso. E às vezes eu também espero que eu faça isso também, porque a minha cabeça é cheia de coisas, né? E principalmente as pessoas que a gente atende pessoalmente, né, fisicamente, elas precisam, elas querem que a gente dê uma palavra e eu não consigo dar essa palavra. Para elas, no momento que elas querem, nem como elas querem, e talvez eu não tenha também todas as respostas que eu não tenho nem para mim. Então, eu pedi a Mônica para estar aqui comigo, que parece que eu não nem consigo o que eu quiser, né? Como sempre, a pessoa é doida. Mas eu não acho que eu tenho que falar para mim, porque para mim eu falo todo dia. Então, se eu quero falar com outras pessoas, que sejam com as pessoas que convivem comigo. Como ainda eu não consegui lá no Bendita, Tainara, né? Tainara sabe também que a gente tem marcado para lá ver o espaço do podcast e tem acontecido várias coisas, talvez porque eu não esteja tão preparada, e talvez as minhas companheiras também não, ou sei lá eu por quê. Então, eu decidi hoje falar sobre disponibilizar essas minhas ideias publicamente, que já fazem anos que eu não faço isso, acho que desde a pandemia que eu não faço live, não faço nada, porque pronto, a vida nos consome, né? E a gente próprio se consome. Então, tem um assunto que tá muito em alta, mas essa alta não é aí na rua, não é porque não é porque não é trend, não é por nada disso. É porque faz sentido para as pessoas. E o que eu mais vejo é as pessoas falando sobre a situação laboral e o do. A gente não é uma pessoa desprogramada, a gente não é uma pessoa dividida. Nós somos um todo, mas também nós temos vários departamentos. E a questão da vocação, né, que é aquilo que eu falo sempre, a questão da vocação, porque as pessoas quando chegam para nós, o nosso trabalho é um trabalho que envolve beleza, mas envolve o ser, porque isso é o ser, a autoestima da pessoa, ela começa, às vezes é de fora para dentro, e muitas vezes é de dentro para fora. Então as pessoas vêm nos procuram para resolver essa necessidade física do espelho, que a gente tem que ter para estar preparado para isso. Mas quando elas sentam na nossa cadeira, vai para a marquesa, vai para qualquer âmbito de trabalho que nós que trabalhamos com o público senta, a pessoa está ali, ela se rende e ela quer uma pessoa para falar. Ela às vezes não tem para quem falar. Aqui ainda, em Portugal, mais ainda, as pessoas não têm com quem falar, principalmente as pessoas de idade, as pessoas que já estão aposentadas ou reformadas, né? E é uma necessidade de falar, porque nós não somos uma ilha, nós somos seres sociais. E como nós somos sociais, se a gente se anular dessa parte social, a gente se anula como um todo. A gente não pode viver numa ilha, dizer que eu não preciso de ninguém, que pronto, a gente precisa de todos, somente de você próprio. Você entende a sua própria autonecessidade de se conhecer, do seu autoconhecimento, e aí a gente está inserido na sociedade. Então, eu fiquei mesmo com essa pulga atrás da orelha, né? Aquela coisa dos porquês. A minha filha é a menina dos porquês, eu sou a mãe dos porquês, por isso está tudo certo. E com ela eu compreendi muito essa questão do o porquê que eu sempre fui muito os porquês, né? E é muito bonito isso, é muito interessante. E eu, baseado nessas questões que as pessoas nos abordam, o cliente é o colega de trabalho, que graças a Deus a gente tem boas relações com todos os nossos parceiros e pessoas que são da mesma área, temos boas relações e quero manter todas essas relações, porque graças a Deus o sol nasce para todos, todos têm direito à vida, todos têm direito ao trabalho, todos têm direito de sonhar e de realizar. Então, eu pensei muito e por várias vezes validando ou não validando também alguns conceitos que eu tenho, porque ninguém tem a verdade absoluta. Aliás, a verdade não pertence a ninguém, né? Cada um tem a sua verdade. Mas eu compreendi nesse processo de busca do início da minha vida até chegar aqui 40 anos, faço agora no dia 28, 41 anos. É, ah, graças a Deus que estou fazendo 41 anos. Né? Eu poderia nem estar aqui.
Então, eu dou graças a Deus todos os dias pela minha vida e pelos anos que eu faço, pelos aniversários que eu faço. Então, eu pensei muito sobre antes de falar, antes de abrir de novo, voltar a falar publicamente sobre os meus conceitos, porque para mim também por um bom tempo, quando eu fiz terapia, fiz com a Melanie, né, também aqui em Portugal, eu me questionava sobre o fato de eu ser uma pessoa que cuida da beleza das pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa bem vaidosinha, bem de cuidar e tudo. Depois teve aquela parte do relapso, né? Depois de ter filha, a gente fica assim muito voltada ali para a maternidade. E também eu não me reconhecia no espelho, né? E a gente tem que fazer as pazes com o espelho e se melhorar, né? Conforme você consegue, sem cobrança, sem comparações. E também eu não vou me comparar com quem eu fui quando eu tinha 15 anos, 20 anos, que não faz sentido. Ninguém vai ficar preso na juventude, ninguém está preso no seu passado. É claro que a gente tem que buscar uma boa forma pela saúde, pelo nosso bem-estar geral. Mas se você ficar preso buscando a sua juventude quando você tinha 15 anos, quando você não era mãe, não era pai, quando você não tinha as obrigações que você tem hoje, quando você não é um adulto, você vai ficar preso naquilo ali. Então, a gente tem que procurar um bem-estar, a saúde, a beleza como uma questão de bem-estar e não como uma fuga de outras coisas que você não quer resolver. A juventude, ela é um tempo. E graças a Deus que existe esse tempo. E nós temos depois a maturidade. E depois nós temos a velhice. E acabou. E é assim que funciona. Não fui eu que inventei. Estava aí quando eu nasci, portanto, cada um faça o seu julgamento, quer saber. Então, voltando a isso aqui, o que eu quero dizer aqui. Gente, eu já tive aqui muitas pessoas trabalhando comigo, do Brasil até aqui. Participei de muitas coisas, conheci muitas pessoas. Ainda vou conhecer mais pessoas, espero conhecer ainda mais pessoas. Porque nós somos o nosso convívio. Nós somos resultado das nossas relações. E como eu comecei a dizer e interrompi, eu própria, porque às vezes a gente é meio maluca, é que os meus amigos, os meus parceiros de comerciais, sejam eles portugueses, sejam brasileiros, sejam eles espanhóis, não interessa. A gente fala muito sobre isso, sobre a carência, sobre uma certa decadência. E a decadência, atualmente, eu vejo que é da seguinte maneira. Eu posso estar errada também, como sempre. A gente sempre pode estar errado e a gente também pode sempre também se consertar. Mas das minhas percepções de vida, que não são poucas, mas também posso sempre melhorar e ter mais, é que tudo o que você faz na sua vida tem que ser provocação. Você só pode ser qualquer coisa na sua vida se você tiver vocação. Todos nós nascemos com capacidades, com talentos, com percepções. Se todo mundo fosse nascido para ser médico, ou se todo mundo fosse nascido para ser engenheiro, se todo mundo fosse nascido para ser cabeleireiro, para ser manicure, para ser massoterapeuta, se todo mundo fosse nascido para ser a mesma coisa, o mundo nem graça tinha, que todo mundo tinha os mesmos conhecimentos. Isso aqui é uma salada de fruta, tá todo mundo junto e misturado aqui e tá tudo bem. Mas o que acontece? Quando eu percebo, por exemplo, das formações que eu já dei e das formações que eu vou, ainda bem, e eu vou conhecendo mais pessoas e eu entendo e vejo que muitas dessas pessoas não estão nesse negócio ou em outros negócios por vocação, tá? Por validação. Tá? Por validação. Ou seja, procurando a validação dos pais, procurando a validação dos amigos, procurando a validação da sociedade, procurando se validar em um meio. Mas que provavelmente, e não é provavelmente, é que 100% dos casos as pessoas estão em qualquer profissão, claro, o financeiro é essencial, o financeiro faz parte de tudo. Todos nós, a gente trabalha por vocação, por amor, mas a gente também trabalha por resultado financeiro. Mas você só vai ter um resultado financeiro na sua vida quando você trabalha por vocação. Porque quando você trabalha por vocação, você trabalha para o outro, para o bem-estar do outro, para resolver a situação do outro. Não é só a sua. A sua é um contexto. E quando você é próspero, quando você lida bem com o seu objetivo de vida, com você, o dinheiro é consequência.
ele não é ele é o meio, ele não é o fim. A gente não tem que ser pelo dinheiro, o dinheiro é que é por nós. Então, quando você entende isso, tudo faz sentido na sua vida e tudo gira. Eu demorei muito tempo para entender, ainda estou entendendo ainda. Eu sou uma criança, eu estou engatinhando. E o que acontece? Eu percebi que quando os meus colegas de trabalho aqui, em outros lugares, falavam para mim assim, eu comecei a trabalhar como cabeleireira, ou eu comecei a trabalhar como manicure, porque era a única coisa que sobrava, a única coisa que tinha. Aí eu fui ser médico, que é aquilo que o meu pai queria, que a minha mãe queria, que o meu tio queria, meus avós queriam. Eu fui ser advogado, eu fui ser engenheiro, eu fui ser contabilista, eu fui ser trabalhador do café, porque os meus pais quiseram, ou que alguém que estava no meu meio, quando eu estava formando, né, minha formação psíquica, que quiseram. Então, hoje, esses colapsos que a gente está tendo a nível relacional e de trabalho tem a ver com a vocação. Sem vocação, ou seja, se não queima o seu coração, se não veio com você, tipo, de fábrica, se aquele sonho, que os nossos sonhos servem para isso, a gente só sonha porque a gente consegue realizar. E você só realiza o que você consegue sonhar. O dia que você perder a capacidade de sonhar, quer dizer que você já morreu. Às vezes você está vivo, mas você já morreu. Você deixou de sonhar. Então, eu acredito nisso. Tudo aquilo que você for fazer é por vocação. Mas como é que eu vou saber o que é a minha vocação? Eu, quando era criança, eu queria ser professora. Eu quis ser muitas coisas enquanto criança, por admiração aos adultos que eu via. Mas muitas das coisas que eu me tornei, porque eu não sou uma coisa só, eu não estou numa caixinha e tenho uma etiqueta dizendo que eu sou só uma coisa, eu, Aline, sou muitas coisas. E continuarei a ser coisas que eu nem sei. Mas, enfim, eu não sou um rótulo, a gente não é uma mercadoria, a gente não está aqui, olha, isso aqui, modo disso aqui, não sei o quê, serve para isso e aquilo. Não, eu sou muitas coisas e serei. Muitas coisas, mas se calhar eu nem sei quais serão. Mas aquilo que você sonha, mesmo no seu coração, é o que você será. Além de outras coisas, mas porque a gente é mãe, a gente é irmão, a gente é filho, a gente é esposa, a gente é uma pessoa que está inserida na sociedade, você é vizinho de alguém, você é amigo de alguém. A gente é muitas coisas dentro de um recipiente só. Mas a gente é muita coisa. Então, das pessoas que eu conversei até hoje, dessa que a Mônica sabe, dessas conversas que a gente tem aqui no salão, eu percebi que essas pessoas negaram a si próprias e negaram os seus sonhos e a sua vocação em detrimento do outro, em busca de validação. Então, tem muita gente que está aí no mercado buscando validação. As pessoas que estão só atrás do dinheiro, sem vocação, elas não vão muito longe. E não é porque a gente deseja mal, é porque elas não estão sabendo se conhecer a si própria. O autoconhecimento é a chave para você se encontrar enquanto pessoa. Então, quando a pessoa vai para um curso, para uma formação, como eu já fui em vários e continuo e irei até enquanto eu tiver vida, eu encontro muita coisa, eu encontro várias coisas e muitos dizeres e muitas filosofias e muitas teorias. E muitas teorias daquilo que se vende aí é que você vai fazer uma formação, seja lá, uma formação de montar um móvel. Eles vão dizer que o método é muito fácil, que você vai começar logo a ganhar dinheiro e que essa é a chave do sucesso para você ficar rico, milionário, etc, etc, etc. Você vai ou não vai é contigo. Isso aí é contigo. Cada um de nós é que sabe de si. Mas normalmente não vai. Não vai porque você está buscando soluções rápidas e tudo que a gente vai fazer na nossa vida enquanto ser humano é um processo. Ele é um processo. Se é um processo, ele tem um início muito pequenininho. Começa lá embaixo. E aí você vai caminhando, vai caminhando. Como é que você conclui? Ou como é que você chega num patamar de sucesso? Sucesso nem sempre é ser rico, milionário, ser instagrammer, é ser isso. Sucesso é alcançar o objetivo que você tem. Se o seu objetivo é ter uma família feliz, você tem sucesso. Se o seu objetivo é ser um profissional em qualquer área que seja, eu não estou falando só da nossa área da beleza. Se você conseguiu, você era uma pessoa pequenininha, e você falou, eu vou ser isso. Eu vou ser o melhor montador de carros do planeta. Você vai. Se você alcançou esse objetivo e você foi reconhecido socialmente,
aí você teve sucesso. Se você ficou rico ou não com isso, é contigo. Se você alcançou o patamar que você queria, é contigo. Então você teve sucesso. Sucesso não é só rico, milionário e ostentar coisas na internet, que isso é uma coisa muito fácil e é muito mentirosa. Desculpa quem faz, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não faço. E não vou fazer porque, pronto, não consigo ser uma pessoa diferente. Já tentei me encaixar em muitas coisas e por isso não tive sucesso. E a gente tentar se encaixar na verdade do outro, no mundo do outro, é muito doloroso, a gente não entra. É como um sapato que está apertado, não entra mais, machuca muito. Não faço mais isso. Não busco validação de mais ninguém, porque eu entendi que o valor do outro não é o meu. Não dá. Não dá para ser. Então, o que acontece? Quando eu encontro essas pessoas, que são muitas, graças a Deus, até minha filha perguntou para mim se eu já cortei mais de 100 cabelos, eu falei, pô, muito mais. E 1.000. Eu falei, nunca contei, mas também mais de 1.000, se eu for colocar tudo aí nesses anos todos de aprendizagem e de finalização do trabalho. Nunca contei, nem consigo contar, eu acho que ninguém consegue. A não ser que você fica lá, igual o pessoal do gol, né? 1.000 gols, 100 gols, sim, porque o pessoal do futebol faz muito isso muito bem. Mas não vai contar os da infância, né? Pronto, mas não profissionalmente. Então, eu decidi hoje falar sobre isso. Começar a falar sobre isso, porque às vezes as meninas chegam aqui, os senhores, as senhoras, os clientes, os homens e as mulheres buscam de nós uma palavra de um tema e eu não consigo. Às vezes chega ali uma pessoa que eu gosto muito, mas eu tô com aquele trabalho, eu não posso deixar de atender o cliente que está aqui, porque aquela pessoa também se programou para estar aqui, e às vezes eu não falo nada, às vezes eu só venho, entro aqui dentro, faço o trabalho e vou me embora. Aliás, vou me embora não, dispensa o cliente, que a gente vai à vida dela. E às vezes eu quero dar aquele abraço. O abraço eu dou, as pessoas sabem que eu dou. Mas às vezes eu quero dar aquela palavra, não dá, não consegui, porque realmente não deu. Eu estava com as minhas mãos, a minha cabeça, né? Estava muito focada naquilo que eu estava fazendo. Então, pelo sim, pelo não, gostem, não gostem, faz sentido, não faz, eu decidi fazer isso. Então, para começar, eu quero que vocês entendam que tudo que você faz na sua vida, se você não tem vocação para ser casado ou ser casada, não faça. Se você não tem vocação para ser mãe, para ser pai, não tenha filhos. É simples. Você não gosta de melancia, não coma. É simples. Se você não gosta de uma bebida, não beba. É simples. Então, se você não tem vocação, você não tem vontade de fazer uma coisa, mas você está indo por imposição de um padrão social ou por imposição do seu grupo, da escola, qualquer que seja, se você está fazendo sem querer, não faça. É isso que eu quero dizer para vocês, não faça. Não vale a pena. E para as pessoas falarem, você não vai falar não vai falar do pessoal, da galerinha, da beleza? Vou falar a mesma coisa, gente, que eu já acabei de falar. Se você não tem vocação para fazer nenhum trabalho que você toca no cliente, ó, toca na pessoa, tá? Se você tem nojo de pegar um pezinho que tá sujinho, que tá fedidinho, não faça. Se você acha que vai fazer que não é compatível, acha que o ser humano é sujo, que eu ouço isso, gente. Pelo amor de Deus, eu ouço isso sempre. Ah, eu não vou fazer isso porque a pessoa. Então não faça. Não venha com essa. Tá? É assim, é bom, é melhor para sua saúde física e mental que você não faça. Porque se você vai contra a sua vontade, você não vai conseguir. Vai conseguir, pronto, até a página 5. Mas o que eu vejo muitas pessoas vivem uma vida toda e tem o psicológico todo desgramado, todo desgraçado. A pessoa é infeliz. O que eu vejo às vezes de outros profissionais vêm aqui pede pra gente fazer o cabelo, fazer a unha, fala muito comigo, fala assim, isso aqui é uma profissão que acaba com a saúde, isso aqui é uma profissão que acaba com o psicológico, porque as pessoas o quê? As pessoas não, você, pô. É você que não sabe dar limite, é você que não sabe lidar com as relações interpessoais, é você que não queria fazer isso. Você não queria ser cabeleireiro, você não queria ser manicure, você não queria ser micropigmentador, você não queria ser massagista. Foi o que calhou e porque disseram para você que dava dinheiro. Gente, nem o Silvio Santos já morreu, um dia não dá mais dinheiro, tá? Nada dá dinheiro. Nada dá, não é dado, é trabalhado, você faz. É como os americanos dizem, make money. Make money. Fazer dinheiro.
E fazer dinheiro implica muitas coisas. Implica N coisas, implica muitas coisas. Mas para você fazer qualquer coisa na sua vida, por favor, se conheça. Saiba dos seus limites, conheça os seus limites. Conheça os seus talentos, porque a gente sabe, só que você tem vergonha de admitir. Você tem vários traumas, você tem vários fatores familiares, sociais que te travam, que não te deixam ir. Se compreenda, trata de você próprio. Trata de você. Porque olhando o relógio, porque quando escuto, oh, já sei que é, né? Pronto. Então, eu acho que é isso, né, Mônica? O que você acha? Eu fiz o caminho inverso. Eu fiz o caminho inverso, estudei, rodei, mas o chamado tá ali. O chamado é impressionante. Eu tinha 11 anos quando eu queria fazer o Telecurso 2000. Aí eu lembro disso. Eu tinha 11 anos, eu passei no correio, eu pagava lembro. a conta do meu avô, Telecurso e eu 2000. vi lá. Eu falava, eu vou crescer, eu vou ser isso aí. Eu falava, eu vou fazer isso, porque na minha cidade não tinha faculdade, não tinha nada. Você falou que é, sim, você disse que é pequeno. E é engraçado. E a gente vai se descobrindo. Aí você faz uma coisa, eu gosto muito daquela coisa. Eu gosto de pé. Então, bom pezinho. Pezinho. Você pega um pezinho, ali sabe aquela senhorinha que dá o curso japonesa que você mandou? Sim, eu gosto muito daquela senhora. Eu nunca sei o nome, mas eu gosto. Eu sei. E agora eu tava rindo esses dias, porque a gente consegue mesmo perceber se a pessoa toma água, se a pessoa tá com tensão disso, se tá com tensão daquilo, se dói o rim, se dói a cabeça, o que Exato. dói. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Eu não conheço agora, comecei agora. Não interessa, você tá vivo, começa. Poxa vida, começa. Por favor, não fique procrastinando. Eu ainda procrastino muita coisa, vou dizer que é mentira, que eu não procrastino. Eu procrastino um monte de coisa ainda, credo, sabe? Não que é tarde para você fazer qualquer coisa que você sempre sonhou, sempre quis fazer. Eu lembro do Telecurso 2000, menino. Então eu lembro. Eu assistia. Era os cursos de encanador, eletricista, mecânico. Manicure, tinha até de cabeleireiro. Aí eu ficava imaginando como que eu vou fazer um curso de cabeleireiro olhando um livro, não, que eu acho que era uma postilinha, eu lembro, tipo aquela meio que de jornal, alguma coisa dessa maneira, assim. Eu era criança. Não, era... eu com 10 anos, eu fui lá e cortei todo o meu cabelo. A minha mãe não queria cortar, minha tia também não queria, então... Não, essas peripécias eu nunca fiz, não. Eu era. Não, uma vez só o chumacinho na vela que falou... A vela é uma benção. Essas crianças de hoje em dia, nossa, é isso, quando você ficar sem luz... Fora o apagão dos dias atrás, né? Fora o apagão aqui em Portugal e na Espanha. Mas foi... Eu acho que é isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca... Sempre é momento. Eu vou esperar estar preparado. Se eu for esperar estar preparado, você vai fazer nada. Eu vou esperar estar preparado para ter filho. A gente não está preparado para ter filho. Ninguém tá. Começa a fazer pergunta, pior é. E se tiver, então, uma Gabriele, por quê? Porque ainda melhor. Né? Então, a sorte, mas também é que a culpa é minha, que a filha é minha, né? Porque os porquês sempre tiveram aqui, ó. Só que é diferente daquela altura, que não é muitos anos atrás, responder os meus porquês era muito complicado. Era muito complicado, né? Então, hoje, quando eu não sei, eu pego o pai dos burros, o Google, né? A Siri e também, né? E Alexa, né? E já procura sozinha. Agora tem a IA, né? Então, gente, é isso. Eu queria só partilhar. O vídeo já tem 24 minutos. Não sei como é que eu vou partilhar, como que eu vou partilhar. Simplesmente comece. É assim, dessa necessidade que eu também tenho que falar, porque também a cabeça é muito cheia, aí às vezes tem que sair, né? E, enfim, e além da minha filha ter os porquês, os clientes têm os porquês, as clientes têm os porquês e eles procuram. E principalmente me procuram. O que eu posso dizer? E o que eles dizem também, eles conseguem saber quem tá por dinheiro e quem tá por amor. Sim. É o que eles falam. Exato. Eles sentem aquela palavra, e eu acho assim, se você tem uma palavra qualquer que seja de amor, de positividade,
Diga. Talvez uma sementinha dessa é capaz de salvar uma vida, de melhorar um dia, não é? Porque assim, a gente já está cheio de críticos, a gente está cheio de pessoas que são formados e doutorados em críticas, pelo amor de Deus. E sem embasamento nem científico, nem teórico, o que é pior. Agora, se for para julgar, se for para massacrar, se for para botar mais uma pedra em cima do caixão da pessoa, fica calado, poxa. Agora, se alguém te procura em busca de uma palavra, de um conselho, olha, eu queria saber, você conhece algum dentista? Se você, ó, tem aqui o dentista aqui em cima, no primeiro andar. Se você tem um dentista que você confia que ele é, fale. Ah, você conhece, olha, eu queria tanto uma loja que tivesse, sei lá, prego ferrujado. Se você sabe onde tem, beleza. Eu descobri agora, gente, tem nicho de mercado para tudo. Eu descobri agora, não, tem uns meses que tem aqui um casal que eles são super inteligentes, super bacana, que é a Cecília e o Pedro. E eu acho eles, eu admiro muito, eles são muito, né, são muito inteligentes. E eles contaram que tem vários nichos de mercado ali na web, nos leilões, é que tem um nicho de mercado que é venda de lixo antigo, retro, vintage. Lixo vintage. Adorei. Por quê? Os pessoas que vão fazer figuração, filmes, que vão fazer novelas antigas, buscam essas peças para ter mais originalidade no ambiente. Achei chique. Como vocês sabem, muitos filmes antigos são gravados aqui em Portugal, né? Na Espanha, muitos castelos, na Inglaterra, mas aqui por ter um clima muito parecido com o da América, seja do Sul, seja do Norte, fazem muitos filmes, até porque os atores aguentar, né? Porque às vezes o frio aqui, Portugal não é assim tão frio. Tem frio para mim, que sou brasileira, mas mesmo assim, então tem esse nicho de mercado. Gente, tem nicho de mercado para tanta coisa que a gente não faz ideia. Se você pensou numa ideia louca e quer fazer, então procura na internet, graças a Deus tem internet, que a gente ainda não tem ninguém para cortar nossa internet aqui por causa dos sistemas, filosofias políticas. Então, pronto, enquanto a gente tem internet, a gente é livre, graças a Deus, procura. Você tem uma ideia louca, tem nicho de mercado para tudo. Que eu entendi até agora, eu já vi tanta coisa que tem nicho de mercado para tudo. Então, começa o seu. Se você tem vocação para uma coisa, iniciar uma coisa, comece. Só comece. E para de inventar desculpa, que o mundo já está cheio também de além dos críticos, tem muita gente inventando desculpa para não fazer nada. Certo? Então é isso. Se gostarem, eu vou ficar feliz. Se não gostarem, também vou ficar feliz, porque também, enfim, a vida é assim, já não agradou todo mundo. Ninguém agrada todo mundo e nunca vai agradar. Eu menos ainda. Espero que eu possa ajudar, mas se eu não ajudar, peço desculpa, mas é assim a vida, tá bom? Beijo.